Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu estou encarregado de apresentar a mesa, contextualizar a mesa e os trabalhos, né? A nossa mesa tem o título Mediação Cultural e Interculturalidade no Ensino de Línguas, né? E ela é composta por mim, André Stahauer, da Universidade Clermont Auvergne, a minha colega Gisele Orgado, da Universidade de Birmingham, e da Priscila Lopes Del Rey, desta universidade, a Universidade Autônoma de Barcelona. Né? Bom, eu vou falar brevemente, né, do contexto da nossa proposta, né, porque a gente propôs uma mesa desse tipo, que toca nesse tema, né, que alguns de vocês já conhecem, né, que é a organização de um livro com essa mesma temática, né, que nós, há um ano, viemos organizando e está saindo do forno, né. Então, as nossas apresentações aqui, elas tocarão nos textos, quer dizer, elas têm base nos textos que vão aparecer, né? Não totalmente, por exemplo, o meu texto fala de outras coisas também, mas é um dos pontos mencionados do que eu vou apresentar aqui hoje. O da Gisele também e o da Priscila também, tá? A gente vai dividir as falas mais ou menos em 15 minutos para ter oportunidade de perguntas depois. Bom, eu vou começar então com a minha apresentação. Não, está sendo transmitido. Bom, como eu já disse, né, eu atuo na Université Clermont-Auvergne, na França, no meio dos vulcões. Depois eu posso falar mais da minha região. E o que eu vou apresentar aqui, o trabalho, né, é intitulado, um homônimo, né, do nome do projeto que eu desenvolvi, que é Memória, História e Imersão Linguística nas Embaixadas. Tá? Bom, então essa atividade ela se deu num contexto maior de atuação, né, que é o meu projeto de atuação lá, que tinha como ponto central a divulgação e a prática científica como prática cultural do Brasil, né? Então, considerar o Brasil como um país que produz, né? Que produz ciência e que produz divulgação científica, né? Nesse ponto, o trabalho do Arthur me interessa muito, porque ele trabalha com a revista Questão de Ciência, mais longe. Que também articula-se com mediação cultural, então, nessa mesma linha, né, da prática e da cultura científica, a mediação cultural e projetos curriculares e extracurriculares, né? Quer dizer, eu não soube muito bem organizar isso na minha apresentação, mas o que eu quis dizer aqui é que os pontos 1 e 2 vão determinar os projetos curriculares e extracurriculares. Então, são esses dois itens que balizam as minhas práticas, tanto em sala de aula, no rol de disciplinas em que eu atuo, quanto também na proposta de desenvolvimento de projetos extracurriculares. Tá? Bom, então, por que eu fiz, né? Eu proponho e atuo dessa maneira, né? Nós temos 3 formações na universidade, né? Como vocês podem ver. E essas 3 formações formam profissionais para serem professores de português, né? Para serem jornalistas, profissionais das mídias e da mediação cultural, marketing e etc. Tá? Aí os títulos estão aí, depois se vocês quiserem perguntar mais especificidades, eu posso, né? Eu vou voltar sobre a questão da pós-graduação já já. Peraí, só para não me perder, que eu costumo avançar muito e voltar 1000 vezes. Bom, enfim, esse é o contexto mais geral, né? Em que o projeto foi proposto,
E esse projeto, o Memória, História e Imersão Linguística nas Embaixadas, ele foi proposto com base em projeto pedagógico, que a gente chama na universidade, que é como você pode requerer o recurso para financiar o projeto, né? Ele contou com financiamento de com auxílio de 3 instituições: a própria Faculdade de Comunicação, a Embaixada do Brasil, a Cátedra Sá de Miranda, né, porque a visita se deu à Embaixada de Portugal e do Brasil, e a Associação dos Estudantes, que é o que tem uma atuação muito forte junto com os alunos, né? As associações estudantis na França recebem muito dinheiro e eles podem ajudar no desenvolvimento de projetos, né? Então, cada um ficou com uma parte. Um pagou um almoço, outro pagou o transporte e tudo mais, tá? Bom, então, a questão fundamental que embasou esse projeto, né, é que, para além de uma simples visitação, né, ir lá olhar e tudo mais, né, o objetivo foi proporcionar, né, esses discentes das 3 formações, o contato direto com os acervos artísticos das embaixadas, né, no sentido também de considerar a arquitetura e as histórias das instalações. Aqui eu já mostro as 2 instalações, né, os 2 prédios, o Hotel Schneider, que é a Embaixada do Brasil, e o Hotel Levi, que é da Embaixada de Portugal, né? Tem histórias muito curiosas, chama hotel, mas na verdade a tradução é palacete, mais ou menos, tá? A gente pode traduzir por isso. A noção hotel é francesa. E tem histórias muito curiosas, e pelos títulos, pelos nomes, né, vocês já podem identificar que os 2 eram de famílias judias, tanto o Schneider quanto o Levi, tá? Então, é contar um pouco da história, o porquê a embaixada se dá nesse lugar, está nesse lugar, né? O prédio da Embaixada do Brasil é do governo brasileiro, né? Da Embaixada de Portugal também, do governo português, tá? E a questão fundamental é que nas embaixadas nós temos, eu estou dizendo isso ressaltando na Embaixada de Paris, das embaixadas de Paris, porque eu não sei, a Embaixada de Berlim, por exemplo, não apresenta esses acervos com tanta, diríamos, quantidade, né? A Embaixada do Brasil em Paris tem um acervo gigantesco de obras de diversos tipos, tá? Sendo coleções de literatura, fotografia e etc. Eu vou dar foco na Embaixada Brasileira, tá? Eu trouxe alguns itens que eu vou deixar meio da Embaixada Portuguesa e depois, se vocês tiverem pergunta também, podem fazer. Bom, então, a questão é explorar esses espaços, né, como ponto de referência e lugar de gestão da memória e da difusão e divulgação da língua e cultura brasileiras. Então, nesse sentido, a proposta se deu no sentido de oportunizar momentos de consolidação de habilidades linguísticas, saberes e conhecimentos que são constantemente trabalhados em cursos de cultura, de artes, de línguas, e nos projetos pedagógicos do mestrado em mídias e mediação cultural e ensino superior e pesquisa. Então, quer dizer, no rol de cursos, né, que o próprio leitorado ministra, que eu sou responsável, por exemplo, Artes do Brasil, Cultura e Sociedade Lusófona Brasil, né, eu sou responsável pela maioria dos cursos de cultura, também de expressão oral e escrita, expressar-se em português, prática de língua, entre outros, né, foi meio que uma articulação, um casamento entre as propostas curriculares de todos esses cursos e os acervos da embaixada, que vão contemplar, de alguma maneira, a partir dos diferentes tipos de artes, né, os conteúdos abordados, né, nesses cursos, tá? Então, os objetivos mais gerais, né,
Tendo como premissa que a aprendizagem de uma língua uma aprendizagem de uma língua adicional se faz a partir das estratégias que trazem à tona as dimensões dos espaços culturais e também, da minha perspectiva, né, a partir de práticas e conhecimento linguístico, a proposta de desenvolvimento de atividades em contexto de imersão, ainda aqui na França, né, em que o português é uma língua estrangeira, de imigrantes, foi planejada com vistas à oportunidade de desenvolvimento e à consolidação do conhecimento das práticas linguísticas conceituais e ainda profissionais dos estudantes. Nesse sentido, as habilidades, a finalidade de propor uma atividade desse tipo se dá a partir dos seguintes objetivos. Eu não vou ler os objetivos, tá? Porque senão eu vou perder o tempo e eu posso passar isso depois para vocês, tá? E eu já falei algumas coisas também. Bom, esse é um dos... Dá para ver bem? Não, né? Tá pequeno. Mas então, eu vou falar mais da programação, né? Que além da... Como foi uma atividade que previa imersão do início ao fim, né? As atividades mais descontraídas também tinham grande valor, né? Então, a gente... eu propus, né? A visita no primeiro dia à Embaixada de Portugal, né? Porque esse item acho que eu não consigo dar zoom aqui, né? Isso. O almoço, a visita na Embaixada de Portugal, né? Depois o almoço em uma churrascaria portuguesa em Paris. É muito comum ter restaurantes portugueses na França. E depois, coincidentemente, a gente conseguiu aproveitar, né, que a gente estava lá e conhecer o acervo da biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, que tem um acervo gigantesco, tanto do Brasil quanto de Portugal, né? Acervos de literatura, jornalismo e etc. E gramáticas e dicionários, porque os alunos têm pouca capacidade de ver esses livros, mesmo na França. Acho que eles nunca tinham visto uma gramática de português tão grande na mão. E no segundo dia, a proposta de visita à Embaixada do Brasil, tá? Que também, aí, no caso, a Embaixada propôs um almoço na cantina da Embaixada, né, com prato específico, que foi o motivo de uma celeuma, né? Escolheram o estrogonofe, não a feijoada. Depois ficaram se perguntando por que não escolheram a feijoada, porque na sexta-feira, o dia que a gente estava lá, era o dia da feijoada, e aí tinha estrogonofe, mas foi ótimo para explicar justamente essa relação de apropriação que a gente tem do brasileiro, né, com as comidas alheias, e dizer que é nossa e ponto. Comer estrogonofe com arroz e batata palha, por exemplo, né? Bom, aqui as fotos dos almoços, né, na churrascaria portuguesa e na cantina da Embaixada do Brasil. Já falei esses itens aí, mas a questão que eu quero trazer aqui também é que o projeto ele se deu no sentido de que a gente queria dar uma vista para a Embaixada para além das questões administrativas, né? Para observar a Embaixada como um órgão de representação, de difusão de cultura, né? Porque e teve como base também, não sei se vocês já ouviram falar, a Journée du Patrimoine, que é uma jornada que tem todo ano na França, por temas, né? De abertura dos patrimônios. E no ano passado, o foco eram os patrimônios, os prédios públicos, né? E por isso as embaixadas ficaram abertas. E aí, eu vi um vídeo sobre a Journée du Patrimoine, em que você consulta o acervo como uma consulta ao museu e tudo mais. E isso, assim, me motivou a relacionar os dois itens, né, os dois pontos, e proporcionar a visita para os estudantes. Então, os alunos tiveram contato lá direto
a maioria dessas obras eles já tinham tido contato, mesmo que em forma de índice, né, o título, né? Mas também, como por exemplo, aqui, tiveram contatos com as obras do Di Cavalcanti, né? Eu vou falar mais profundamente sobre esse tema nesse próximo semestre, sobre as obras dos modernos, né? Mas já foi um ponto de partida. Esse quadro é um quadro original do Di Cavalcanti, né? Ele não tem um nome, ninguém sabia o nome na embaixada, e também ele não tem um título na própria obra, né? E no inventário do acervo, eu passei esse inventário para os estudantes. As embaixadas tinham, por causa da Jornada do Patrimônio, elas tinham esse levantamento em livro, e eu passei esses livros para os estudantes. A Embaixada de Portugal só nos deu depois, no dia da visita, mas a do Brasil já tinha me dado. Uma fotografia do Formigueiro, não sei se vocês conhecem, do Sebastião Salgado, né? Em que eu já tinha abordado num curso de cultura, né, sobre as questões atuais em exploração dos minérios no Brasil e as questões no período colonial, né, de exploração no ciclo do ouro. Eles ficaram impressionados com essa obra, inclusive, porque eles tinham visto muito pequena, né, no artigo digital que eu passei para eles, no artigo da Folha, e aqui eles tiveram a oportunidade de ver a obra em sua originalidade. Também, opa, ele é um pouco mais lento. O professor também tietando o quadro, porque eu também não tinha visto, proporcionou tanto aos discentes quanto aos docentes esse privilégio. E uma obra do Debré, né, que é francês e foi o fundador da Escola de Artes do Rio de Janeiro, né? A entrada que fica na sala Villa-Lobos. Os meus alunos de arte já tinham ouvido falar tanto do Debré quanto do Villa-Lobos. E aqui a entrada Veja como tudo se articulou, né? Tudo foi feito em português. Essa é a secretária do setor cultural da Embaixada apresentando as obras, né? Aqui é a entrada da Sala Villa-Lobos, com artistas que já viveram e já se apresentaram, viveram em Paris, já se apresentaram nessa sala, como Chico Buarque, Baden-Powell, acho que tem uma imagem do Toquinho também aí, e de outros. Bom, o ponto alto, né, da visita foi a conversa com o embaixador, um café com o embaixador. Os estudantes ficaram assim fascinados na conversa com ele, para saber do percurso, com oportunidade até de questões, de perguntas e tal, para saber do percurso que se faz. Os alunos é uma realidade muito distante, eles não sabem, por exemplo, né, toda a tradição de formação dos diplomatas, né, embaixadores no Brasil, e o embaixador contou essa história para eles, né? Eles ficaram assim, foi um dos pontos altos da visita. E aqui a visita à Fundação Calouste Gulbenkian e, de quebra, não sei se vocês conhecem, a fundação fica dentro da cidade universitária de Paris, ao lado, na Casa de Portugal, que é ao lado da Casa do Brasil, que é um projeto de Lúcio Costa e Le Corbusier. E eu já tinha falado exatamente dos projetos conjuntos do Lúcio Costa com o Niemeyer, e aqui eles puderam ver como é um projeto arquitetônico brasileiro no meio da cidade de Paris, né? Bom, é isso. Eu preciso parar, mas depois a gente pode esclarecer mais coisas. A apresentação dela já está aberta, só fecha a sua lá em cima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém de boa noite? Talvez, tem, né? Tem sim, lá em Macau. Dando continuidade aí nessa nossa mesa redonda. Agora ficou muito para baixo. Dando continuidade à nossa mesa redonda, como o André já explicou, eu vou falar um pouquinho mais distante para não dar esses estalos no microfone, mas se vocês tiverem dificuldade de me ouvir, por favor, me avisem. Tá ótimo, então tá, obrigada.
que a nossa mesa ela foi composta pensando justamente em intercalar os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, cada um com uma abordagem em tese diferente, mas todas com um propósito comum, que é trabalhar questões culturais no ensino da língua portuguesa. Tá? Então, eu vou trazer para vocês uma perspectiva de uma aula que eu introduzi, que eu apresentei, que eu ministrei para os meus estudantes, e essa aula ela tem um foco mais voltado à tradução, que na verdade é a minha formação, e é muito interessante que o Caio mencionou, e outras pessoas já ecoaram essa fala dele, de que nós temos que nos reinventar cada vez que a gente se propõe a trabalhar num lugar, como a Tamis também falou, as nossas formações por si só, elas não se bastam, a gente precisa se reinventar o tempo todo, e a maneira que eu encontrei de ministrar as minhas aulas, na medida do possível, porque eu não tenho total liberdade para mudar o plano, né? Então eu tenho que encaixar a minha metodologia, o que eu pretendo dentro de um plano, não só da língua portuguesa. A Universidade de Birmingham, onde eu atuo na Inglaterra, eles trabalham com o Departamento de Línguas Modernas, em que todas as línguas seguem o mesmo padrão. Todas as datas, todas as provas, é tudo organizado coletivamente. Então, isso limita um pouco mais, mas dentro do meu espaço de sala de aula, eu consigo trabalhar da maneira que eu acho mais interessante para os alunos. Então, esse aqui é um projeto que eu trouxe para vocês. Essa aula especificamente, ela tinha duração de 5 minutos, é um nível avançado, então as aulas são todas ministradas em português, tá? Eu trouxe ali para vocês o exemplo de como as aulas são feitas. No caso, essa minha aula, ela era de Use of Language, com foco em tradução, e o tema da semana era conto, gênero textual conto. E a proposta que eu tinha com essa aula é que eles tivessem a compreensão e produção oral, compreensão e produção escrita, as 4 habilidades trabalhadas numa mesma aula. Como que eu fiz essa aula? Eu primeiro apresentei para eles um vídeo que eu localizei na internet mesmo, é um trabalho de graduação de estudantes de letras em inglês da Universidade Federal do Paraná, e eu achei que o vídeo foi muito bem feito, no sentido de que ele trouxe a trajetória da literatura infanto-juvenil. Dentro do conto, eu especifiquei para o conto infantil. Tá? Então, esse vídeo, ele trouxe a trajetória dos contos infantis, eles apresentaram várias assim, informações teóricas mesmo, né, e de pesquisas, etc. e tal, dizendo que os contos começaram 6.000 anos atrás, em tese, de acordo com pesquisadores portugueses, que muito dos contos se perdeu, porque, na verdade, eles perpetuaram mais na modalidade oral, né, como várias outras histórias ao longo da nossa história mesmo, vida, etc. e tal, em qualquer lugar do mundo. E eles situaram que na Europa começou, assim, teve essa característica mesmo no século XVII e depois no século XVIII com os irmãos Grimm. No Brasil, eles disseram que começou no século XIX como Contos da Carochinha e depois viraram os contos de fada no século XX. Eles explicaram também que no começo esses contos infantis, eles não eram direcionados para crianças, eles eram contos macabros, a gente ouve muito falar disso, né? E que eles foram adaptados ao longo do tempo, a época, o público. Eles mencionam Bakhtin e tudo com essa questão da adaptação, para se transformar, então, no gênero conto para crianças. E no próprio vídeo, eles apresentam Monteiro Lobato como um dos maiores representantes da literatura infanto-juvenil no Brasil. E eles falam também que, hoje em dia, os critérios para essa divulgação dos contos da literatura infanto-juvenil, ela está bastante rigorosa, digamos assim, porque hoje em dia se pensa muito no que vai ser passado para as nossas crianças. E eles estão, inclusive, repensando esses estereótipos, aí eles mencionam das princesas brancas, todas brancas e frágeis, dependentes de um homem, alguma coisa assim, um príncipe, né? Melhor dizendo. Então, eu aproveitei o gancho do vídeo para continuar elaborando a minha aula. E aí eu trouxe o percurso, assim, muito breve dos filmes da Disney, né?
que no começo, lá, a Branca de Neve é de 1937, nem eu consigo ver, de tão pequenininho, gente. Cinderela de 1950, se eu não me engano, e aí vai, e foi crescendo. E lá em cima a gente tem, a ordem está invertida, Mulan, Pocahontas, a Princesa e o Sapo é de 2009, foi a primeira princesa negra que apareceu, né? E depois a gente vai vendo que as princesas, elas deixam de ser aquela donzela tão frágil. E eu trouxe só um exemplo aqui dos estúdios Ghibli, porque até então o meu objeto de pesquisa era literatura ou língua japonesa, então eu adoro os filmes do Hayao Miyazaki, e em sua grande maioria são mulheres que não têm nada de frágeis, né? Elas são verdadeiras guerreiras, mesmo que sejam crianças. E aí, aproveitando que eles falaram do Monteiro Lobato, tá. Eu trouxe, novamente, esse tema para a sala de aula, falando dele como um dos principais representantes da literatura infanto-juvenil no Brasil, e de que ele foi um grande tradutor de diversas outras obras para o português, tá? Porque a minha aula tem sempre esse pezinho na tradução, e é uma maneira de ensinar a língua e a cultura através da tradução. E falei também de que, dentre várias obras que Monteiro Lobato lançou, ele escreveu vários livros para adultos, digamos assim, os livros que tiveram maior sucesso, assim, que nós conhecemos Monteiro Lobato, são sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu expliquei tudo isso para eles também. E eu falei, assim, muito brevemente, que os próprios personagens do Monteiro Lobato, o autor, ele tenta, através desses personagens, fazer com que as crianças tenham uma visão, ainda que sutil, dessa autonomia, né? E de que a dona Benta, ela sempre tentava estimular as crianças a pensarem por si só, a quererem estudar, a crescerem, a ser alguém na vida. Expliquei também da personagem da tia Anastácia, que embora ela fosse adorada por todos no sítio, ela ainda era, assim, uma representação da escravidão, né? Apesar da abolição, tantos anos antes. E a Emília, a personagem principal, que ela era a voz dos humanos, que ela podia falar o que ela queria e bem entendia, porque ela era uma boneca de pano. Então, era a maneira que o Monteiro Lobato encontrou de poder trazer isso à tona sem que fosse tão criticado assim. Porém... por que a fonte mudou? Não foi culpa minha. Porém, as obras do Monteiro Lobato, assim como ele traduziu várias obras famosas para o português, as obras dele também foram traduzidas para diversos países e diversas línguas. Porém, elas sofreram adaptações e censura e corte, justamente por essas questões radicais, usando a palavra, não foi radical, foi reacionária. Reacionária. Ele sofreu censuras, né? Tiveram cortes mesmo, em partes de racismo da tia Anastácia, isso também foi revisto. A boneca Emília, ela teve várias partes censuradas na Rússia, porque fala de divórcio e coisas que eram diferentes para eles. Então, isso mostra como essas adaptações foram feitas, né? Foram manipuladas. Tudo bem, tempo? Tudo bem. E aí, então, eu chego... 7 minutos. Eu vou conseguir, então. Eu chego no meu objeto dessa aula, que era trabalhar com esse livro. Esse livro foi escrito pela minha ex-supervisora de pós-doc, na verdade. Na época do doutorado, ela tinha escrito esse livro em português, e ela fez um laboratório de tradução com vários estudantes. Eu sou da tradução, né? Acabei de falar. Eu sou da pós-graduação em tradução, então ela pegou vários estudantes da pós-graduação de várias línguas, e ela fez um projeto de tradução do laboratório em que fosse traduzido o livro para as 5 línguas do departamento da UFSC, que são o alemão, o francês, o inglês, o espanhol e o italiano. E, a partir desse trabalho, nós lidamos com várias questões que são difíceis de serem traduzidas porque elas têm características culturais específicas de cada língua, de cada cultura. Tá? Então, esses aqui são só uns exemplos, onomatopeias, interjeições, neologismos que foram criados para poder escrever o livro, etc. e tal, fraseologismos culturais, culturemas como tintim por tintim, nhenhenhê, vapt-vupt, que foi imortalizado pelo Chico Anísio, né? E essas questões todas foram trabalhadas no laboratório de tradução. Eu apresentei para eles também
muito brevemente, como a Tamir estava falando, que ela achou que podia chegar e dar uma aula, e depois ela viu que ela tinha que voltar um pouquinho e dar a estrutura para depois, então, seguir com a aula dela, né? Então, eu trouxe para eles também, assim, muito brevemente, porque a minha aula não é de tradução, mas eu trouxe aspectos da tradução para que eles pudessem lidar com o que eles tinham que fazer. E também trouxe aspectos da literatura infanto-juvenil, que é uma literatura periférica, assim como a tradução, essa relação entre literatura para adultos e literatura para crianças, a responsabilidade dos envolvidos no trabalho de tradução, justamente por causa do público, que os textos podem ser, assim, eles têm... A Chavice, ela tem essa expressão que chama de textos ambivalentes, que é de olho num público, mas piscando para o outro, né? Assim como o Harry Potter, por exemplo, né? Fazendo uma alusão. Então, são escritos para um público, mas que eles podem circular entre outros. E aí tem os obstáculos linguísticos, culturais, técnicos, etc. e tal, e pensar que a tradução para crianças, ela tem outros aspectos que devem ser considerados, como a leiturabilidade da criança, evitar o uso de palavras muito complexas ou de palavrões, etc. e tal, coisas que devem ser consideradas também para esses aspectos infantis. E aqui não preciso ler para vocês, mas essa parte fala que muitas vezes, inclusive, um livro infantil, ele não é, aliás, muitas vezes não, em sua grande maioria, ele não é comprado por uma criança. Ele é comprado por um adulto que lê para uma criança. Então, isso também deve ser levado em consideração. E aí chegamos no objeto que os meus alunos deveriam trabalhar, que é o livro na esquerda de vocês, é o original em português, e à direita, as 5 línguas, a tradução para cada uma das línguas que foi feito no livro. E como tarefa de casa, o que eu pedi para os alunos? Eu pedi que eles traduzissem essas 2 páginas especificamente, que eu escolhi porque elas tinham aspectos linguísticos e culturais que eram nossos, né? Pedi que eles traduzissem para o inglês essas aulas de língua. Além das aulas, como tarefa de casa, eles sempre tinham que fazer uma tradução de inglês para português para inglês, a gente alterna isso, porque no final, na prova final, além da prova, como parte integrante da prova, eles também têm que fazer um trabalho de tradução. Então, é um exercício que a gente vem fazendo durante todo o semestre. E eu pedi que eles fizessem a tradução para o inglês e que explicassem a estratégia de tradução que eles utilizaram. Por quê? Aí eu trouxe aqui o resultado só de 2 alunos, de 2 alunas no caso. Essa fez um trabalho bem organizadinho e ela explicou o porquê, né? Que ela diz que, depois da tradução feita, ela diz que para traduzir um conto infantil, na maioria das vezes, é preciso aplicar a estratégia da domesticação, ou seja, em vez de trazer textos que são estranhos ao público leitor, ela optou por encontrar na língua dela textos que tivessem mais ou menos o mesmo conceito que tinha no português. Tá? Então, para isso, ela teve que fazer buscas, ela teve que, a pessoa, né, os alunos, eles tiveram que fazer buscas em dicionários, pesquisas para poder conhecer, porque eu não dei para eles, assim como a Camila estava falando, que eu não dei para eles o significado das expressões. Eles tiveram que, por si só, procurar e entender o significado das expressões que eles estavam traduzindo. E aí ela dá uns exemplos aqui, dizendo que ela preferiu optar pela domesticação, é possível manter o tom de um texto, é português europeu, tá? Nós temos as 2 variantes e os alunos, depois do nível intermediário, eles escolhem qual variante eles vão seguir. Eu estava falando no intervalo com o pessoal que a grande maioria opta pelo português europeu por uma questão de mercado de trabalho, proximidade com a Inglaterra, etc. e tal. Alguns poucos eu consigo convencer a vir para o meu lado. E aí ela tenta manter o texto com palavras diferentes, mantendo as mesmas ideias, mas que são culturemas. São palavras que não existem necessariamente em todas as línguas. Então, eles adaptaram. E ela dá as explicações aqui. Essa aqui foi a participante 2. Agora eu sei quem são os participantes, mas quando a gente corrige às cegas. A gente, em tese, não pode saber quem são os participantes. Depois que acabou a aula, claro que eu fui olhar, porque eu fiquei curiosa para saber quem é. E essa também, ela fez a tradução e ela dá
as explicações do porquê que ela fez as escolhas dela. Por exemplo, aqui no terceiro parágrafo, ela diz que as árvores sem caráter, ela optou por poor trees, ela fala, traduz-se literalmente sem caráter como characterless, em inglês, mas parece muito estranho em inglês e não transmite apropriadamente o mesmo significado. Neste contexto, uma árvore sem caráter é o contrário de uma árvore dondoca, por isso eu escolhi o antônimo de posh como poor. Então, elas pensam, elas fazem esse contexto, tudo aquilo que foi pedido, eles trabalharam não só com a tradução linguística, mas levando em consideração questões culturais e o fato de que era um texto para crianças. Tá? Aqui ela continua explicando, e esse foi o meu relato, foi muito rápido. Não, agora deu. Tá bom, obrigada. Bom, dando continuidade à nossa mesa, como a Gisele já explicou, sempre dentro da mesma temática, né, de mediação cultural, cultura, interculturalidade, mas nós temos, então, sempre focos diferentes. E eu sou da área de literatura, então essa é a matéria que eu dou aqui, né? Mediação cultural no ensino de língua para tradutores, a literatura, e aí, então, a gente está lançando esse livro, né? E o meu capítulo chama Literatura como Mediação Cultural, Reflexões Teórico-Práticas. E é isso que eu vou fazer agora, reflexões teórico-práticas. Então, vamos lá, para não ficar. Então, seguindo com a temática da mediação cultural, eu vou falar um pouco da minha experiência no uso da literatura como meio de aprofundamento de compreensão cultural. Na disciplina ministrada, na FTI, Mediação Cultural para Tradutores de Português, eu tenho que, em um semestre, dar uma noção do mundo falante da língua portuguesa para os estudantes do último ano. Falar apenas sobre o Brasil, um país tão múltiplo, já não é uma tarefa fácil. Falar sobre toda a comunidade falante de português, uma comunidade constituída pelas diferentes culturas de 9 países independentes que conjugam esforços em nome de uma língua oficial comum, é bem complicado. Já que cada país possui a sua identidade própria e uma realidade conjunta multicultural. Então, eu tenho que, em um semestre, falar do mundo lusófono. Então, eu também encontrei, assim, eu sempre faço uma introdução teórica nas aulas. Por quê? Eu já tinha dado aula de cultura em Budapeste, e aqui não foi diferente. Os alunos, eles não têm noção do que é cultura, dos termos utilizados dentro do estudo cultural. Eles partem muito do senso comum, até, inclusive, eu e o Alexandre temos... Eu e o André, nós temos ainda mais um artigo, né, que fala exatamente dessa metodologia que a gente usa na sala. Então, primeiro, eu tenho essa primeira parte da disciplina que tem por objetivo situar o aluno sobre os conceitos que envolvem a mediação cultural. Por exemplo, o que é cultura, o que significa ser um mediador cultural, porque é o que eles têm que fazer na tradução e na interpretação, porque aqui eles são treinados tanto para tradução escrita como para tradução oral. Qual é a importância da mediação cultural em contextos intra- e interculturais? E o intérprete como mediador e negociador entre duas culturas. Né? Então, essa parte é muito interessante, eu adoro, mas é uma parte também que ocupa, acho que 4 aulas, e eu não posso fazer mais nada do que isso. No nosso livro também está tudo explicado como acontece. 15 minutos não dá. A segunda parte da disciplina, então, tem como objetivo também apresentar um pouco da lusofonia, de forma geral, e os seus portugueses. O que é lusofonia? Como funciona? Funciona. A língua portuguesa e as línguas portuguesas. Né? Então, é mais uma etapa para contextualizá-los, porque se eles vão ser tradutores de língua portuguesa, então eles vão trazer línguas portuguesas. E dentro da própria variante, existem inúmeras variações. Né? Então, eu gosto de deixar bem claro
toda essa multiplicidade. E eu trabalho uma peça teatral muito interessante, que é do José Luiz Peixoto, um autor português, chamado As Estrangeiras, né? E a ação... Porque a teoria também pode ser encontrada no meu artigo. Para mim, a literatura é uma forma de, já que nós não estamos em um contexto de imersão, aprofundar certos aspectos culturais. Mas isso também tem que ser escolhas bem objetivas, né, dos autores, dos livros, das temáticas. E esse livro, ele é uma ação que se passa na sala de espera da imigração norte-americana, onde uma brasileira, uma portuguesa e uma cabo-verdiana esperam por sua liberação para entrar em território estadunidense. E nós temos, então, a peça traz o questionamento sobre a lusofonia, o que significa no dia a dia da pessoa, né, dos falantes da língua portuguesa, que apesar de falarem a mesma língua, são estrangeiras, não só perante esse território americano, mas entre elas. Né, nós temos a brasileira, que é a Isabela, que vem de Teresina, no Piauí. Inclusive, o José Luiz Peixoto esteve aqui e eu não consegui perguntar para ele por que ele escolheu esse estado, Piauí. Talvez seja porque é um estado que, não sei, em Portugal seja menos conhecido, eu não sei. E que é a personagem que menos tem informações sobre a lusofonia. Ela parece não reconhecer o sotaque de nenhuma das outras duas, e ao passo que as outras duas reconhecem o sotaque dela. E por isso que isso é muito normal, né, dentro do mundo lusófono. Lili, que é Odalia, do Cabo Verde, de Mindelo, ela demonstra ter um conhecimento sobre o Brasil e Portugal muito maior do que as outras duas. E serve muitas vezes de intermédio entre Isabela e Rosário, e sempre que a Lili se irrita, ela desencana e fala crioulo. Para não se comunicar com as outras, pronto. E eu sei que ele escolheu Cabo Verde porque ele viveu e trabalhou em Cabo Verde, esse escritor. E a portuguesa, que é a Maria do Rosário, ela é nascida em Ponte Branca, né? E confunde Mindelo, capital da ilha de São Vicente, com a praia de Mindelo, em Vila do Conde, que é em Portugal. E ela mostra um desconhecimento absoluto sobre Cabo Verde, um desconhecimento absoluto sobre a África em geral, e limita-se a repetir sempre uma série de clichês, né? E aí é interessante ressaltar que não é apenas a língua o único fator que dificulta a comunicação entre essas personagens, mas igualmente a imagem ou a falta de que cada uma tem em relação à outra, né? E o questionamento é: o que é a lusofonia? O que é essa lusofonia sempre ressaltada, mas pouco explicada? E qual é a ligação efetiva entre os países falantes de língua portuguesa? E traz algumas críticas pertinentes, reflexões. A gente debate esse texto depois em sala de aula, né? E também ressalta a necessidade de construções de pontes reais, né? Nessas trocas de experiências artísticas, acadêmicas e etc. Então, essa aí é a parte que a gente discute bastante. Tem outros textos teóricos também, mas como eu falo de literatura, eu trouxe a literatura. A terceira parte da disciplina, ela focará mais no conhecimento cultural específico dos países lusófonos. Então, eu separei 2 aulas, seriam mais ou menos 4 horas para cada país, e visa oferecer ao aluno o aparato necessário para as traduções, interpretações da língua portuguesa e das suas culturas. Além de falar do país específico, eu também falo do Brasil, né, da questão colonial no Brasil e da colonização, aliás, né, do Brasil pré-colonial, e também da África antes da colonização, porque a maioria das pessoas aqui na Europa, elas aprendem África pós-colonização. E elas não entendem que existiam reinos gigantescos e culturas. E isso é muito interessante, eles gostam muito dessa visão. E até quando eu termino essa parte aqui, eu tive alguns alunos que falaram assim: nossa, que interessante ouvir a outra parte, a outra versão. É o que outra versão? Só existe essa que eu estou contando, né? Do tipo, né, não foi descoberto, foi invadido. Fora Cabo Verde, tudo foi invadido, né? Eu sempre falo do genocídio, etc. e tal. E elas dizem que aqui, por exemplo, eles ainda aprendem na escola que isso foi a grande
a grande época do ouro da colonização, né? Foi a época de ouro espanhola, e que não tem nada demais, aconteceu, era coisa da época, né? O rei aqui, a gente tem rei aqui, o rei, ele se nega em pedir desculpa pelos crimes, né? Tem várias discussões assim nessa sociedade. Isso dá discussões muito legais. E aí eu tenho partes introdutórias, né, que envolve, por exemplo, cultura brasileira e culturas brasileiras, do Alfredo Bozzi, cultura brasileira e identidade nacional, de Rubem Jorge, traços fundamentais da cultura portuguesa, de Miguel Real, e era muito difícil arranjar textos e livros para passar para eles com autores africanos, porque isso é fundamental para mim. E aí tem A History of Post-Colonial Lusophony Africa, que é do Patrick Chaval. Então, mas tem vários outros livros, e além disso eu uso outras mídias, por exemplo, o documentário Povo Brasileiro, né, do Darcy Ribeiro, e geralmente essas outras mídias também são muitas tarefas em casa, que eles têm que assistir, fazer relatórios, e trazer questões, o que eles querem saber mais para a sala de aula, e tem o podcast Cruzamentos Literários, que é realizado em uma parceria entre o Instituto Camões de Brasília e a Associação Oceanos, no qual escritores lusófonos, né, são escritores, eu acho isso ótimo, eles refletem sobre a língua portuguesa e o mundo. Por exemplo, tem um episódio número 1, que é a Paulina Chiziane, que ela dá uma aula de cultura moçambicana, é maravilhoso. A minha aluna falou assim, eu aprendi mais nessa 1 hora com a Paulina Chiziane que toda a minha vida e tudo que eu já tinha ouvido sobre África e sobre Moçambique. O episódio 4 traz o Pepe Tela e a sua visão, assim, bem particular de Angola. E no episódio 11, por exemplo, a escritora Dulce Maria Cardoso, que estaria nesse espectro de portuguesa, mas retornada também, sobre sua visão do homem português contemporâneo. É muito bom. E aí a quarta parte da aula, acho que até já pulei coisa, mas é bom. A quarta parte da aula é composta por apresentação dos alunos, né? Eu também falo sobre escritores, apresento trechos de obras, é um semestre, né? Mas aí eu peço, essa aqui foi a lista do último semestre, e eles precisam escolher um livro, ler e promover, eles têm que apresentar o livro, promover um debate e discussão sociocultural do livro e também apresentar as dificuldades que eles acham que esse livro vai ter em tradução, né, por ser mais ou menos, né, hermeticamente fechado dentro da cultura, e como que eles também sugeririam, né, esse tipo de... como que eles resolveriam isso em língua espanhola. Então, por exemplo, tem a Ocupação, do Julian Fuchs, que fala sobre a ocupação do Hotel Cambridge, que fala também sobre imigração no Brasil, fala sobre o problema de moradia, é maravilhoso esse livro. O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro contemporâneo, que é muito bom. Eles sempre escolhem esse livro, é maravilhoso. O Leite Derramado, do Chico Buarque, que eu acho que quase todo mundo conhece, que também é um livro dificílimo de ler, mas eles são alunos do 4º ano, e a proficiência em leitura deles é muito boa, porque o espanhol é muito próximo. E eu tive um aluno do Chile que apresentou Leite Derramado, e ele fez comparação entre o percurso histórico do Chile, né, e o percurso decadência das famílias, tal, com o Brasil. E aí tem o Estive em Lisboa, e Lembrei de Você, que é um livro do Luiz Rufato, que fala dos imigrantes brasileiros sem papéis, que saem de regiões muito pobres no Brasil, sem conhecimento, e acabam indo para Portugal, pensando que vão encontrar riqueza, uma vida, vão ser super aceitos, vão voltar super ricos para o Brasil. E aí tem toda essa questão da migração brasileira, principalmente sem papéis, em Portugal. É uma discussão super boa. Galveias, de José Luiz Peixoto, que é o mesmo da peça teatral, e essa é a cidadezinha onde ele nasceu, e discute muito o meio rural português, que é muito diferente do meio urbano, e tem, assim, tem um pouco de literatura fantástica, ele é fenomenal. O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, é um livro que tem tanta coisa errada que você não sabe como fazer um julgamento, mas essa era a intenção dela, sabe? Porque conta a história de uma família de retornado, e o personagem principal é um menino de 13 anos que... Em Brasil, a gente falaria que é o retorno daqueles que nunca foram, né? Porque ele nasceu em Angola,
Então, como que ele pode ser retornado? E aí tem toda aquela questão da colonização, da supremacia branca dentro da colônia, e depois do retorno e do como eles não foram aceitos em Portugal. Portugal não estava preparado, o preconceito que eles sofreram depois em Portugal. Então, assim, todo esse momento histórico, colonização, retorno, descolonização, preconceito, tudo errado nesse momento histórico. Mas o livro é fenomenal, tem discussões maravilhosas. Balada de Amor ao Vento, da nossa querida Paulina Chiziane, que traz todo o contexto, principalmente da linha patrilinear, matrilinear. Bom, não vou falar porque não dá tempo. A Terra Sonâmbula, de Mia Couto. A Geração Utopia, de Pepe Tela, que também, ele como guerrilheiro, ele sabe muito bem todas essas... O livro dele conta desde o começo, né, da tentativa de libertação até a guerra colonial e tudo que aconteceu depois. O livro é maravilhoso também. Bom Dia, Camarada, Dom Diac, que tem aquela narrativa leve e gostosa do pós-guerra, né, da tentativa de reconstruir Angola sob a visão de uma criança. Histórias Dentro de Casa, do Germano Almeida, de Cabo Verde, que são 3 contos maravilhosos que falam do cotidiano da vida de Cabo Verde, e Mornas Eram as Noites, de Tina Salustino, que tem contos maravilhosos também sobre Cabo Verde. Então, vocês podem ver que, por causa do meu conhecimento parco da Palop, a gente só tem aqui Moçambique, Angola e Cabo Verde, né? E eu ainda não consegui incluir... Bom, eu falo da história e do contexto social de outros países, mas eu não consegui ainda descobrir a literatura. Eu conheço muita poesia, por exemplo, né? E eu passo algumas poesias de São Tomé e Príncipe, mas isso durante as aulas, mas eles não estão nessa lista. E é isso, é a aula que a gente dá. Obrigado, esse é meu e-mail, se alguém tiver alguma pergunta, e o nosso livro vai ser lançado em breve. Eu não sei se alguém tem pergunta, a gente tem pouco tempo para pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta... Bom, parabéns a vocês, né, pela iniciativa do livro, eu acho muito, muito importante, ainda mais essas parcerias entre leitores, né, mais uma forma de fortalecer a nossa rede de leitores, então parabéns. E começando pelo André, eu fiz anotações de cada um, né, estou assim, adorando, aprendendo muito, vou chegar no Japão com várias ideias, mas, assim, ligado a isso, né, das ideias, lá no Japão, lá em Tóquio, a gente está com uma ideia de tentar aproximar os alunos do português, porque entram anualmente 60 alunos, o que é bastante, só que eles não têm essa proximidade com a Embaixada do Brasil. E lá no Japão, a gente tem a Embaixada do Brasil e mais 3 consulados em diferentes regiões do Japão. Ou seja, há essa proximidade, essa presença do Brasil lá, até por causa das comunidades, cidades, que são assim... Pode ir na cidade ter tudo 100% em português. Mas assim, os alunos irem para a embaixada, conhecerem a embaixada, ver o que tem lá, ver as outras possibilidades, isso ainda não foi construído, né, essas redes. Então, eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi essa preparação e como é que foi a recepção dos alunos. E fiquei, assim, também... muito pensando assim, em realmente qual foi o interesse deles, porque não deu tempo, né, de comentar, então eu fiquei muito curiosa em saber qual foi o interesse deles, as perguntas, como é que foi assim, teve uma surpresa, teve esse insight de, quem sabe no futuro, trabalhar na diplomacia, porque eu gostaria, o diplomata que está trabalhando comigo, a gente está pensando em formas de tentar aproximar os estudantes da universidade com a embaixada, mas a gente ainda não sabe direito o que fazer, e eu acho que poderia ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Olha, em relação ao primeiro, como é que foi a preparação? A preparação de toda a atividade é tensa. Porque a gente propôs 2 projetos de imersão no departamento. O primeiro era de uma imersão num final de semana,
em uma gîte, que a gente fala em francês, que é um albergue, um hotel, alguma coisa para desenvolver atividades, né, de culinária, fazer caminhadas, tudo mais. E eu propus esse de visita às embaixadas, né? Então, assim, foram 2 projetos intensos e o nosso maior desafio era a seleção dos estudantes. E o resultado disso foi um desinteresse grande pelo primeiro evento e um interesse muito grande dos alunos pelo projeto das embaixadas. Tem o fator Paris, né, envolvido, mas eu acho que é um universo totalmente distinto da realidade deles, entendeu? É algo que eles nunca tinham ido à embaixada para começar, né? E eu não falei sobre isso, mas o público-alvo, a nossa comunidade de estudantes é composta de 80% de filhos de portugueses brasileiros e brasileiros da Guiana, né, que migram, que têm ascendência de pai ou mãe brasileira e francês da Guiana. Alguns senegaleses também e muito pouco das PALOP. Sobretudo os que têm são da Angola. Então, assim, eu explicava, né, na divulgação do projeto o que seria feito, qual era a base, né, porque a gente tem que fazer um projeto bem embasado, né, para propor, para ter o dinheiro. E eles, de cara, de início, já iam todos para esse projeto. Então, nós tivemos 17 inscrições e nós tínhamos que limitar isso a 10 alunos, a 10 estudantes. Fomos em 10 estudantes e 3 professores. Então, foi e fazer toda a programação, articular tudo direitinho, né? Disponibilizar a lista para que você consiga fazer, né, uma atividade que de fato consiga atingir os objetivos, mas também ser consistente, né? Então, as trocas com as embaixadas são sempre muito complicadas, a Embaixada do Brasil menos, porque eu posso ligar e resolver tudo, né? Mas com a Embaixada de Portugal, como eu tinha que passar pela comunicação do Instituto Camões, e depois... Então, era ela que fazia a ponte, né, responsável. Então, isso foi duro, um período de ansiedade muito grande. Eu entreguei o projeto em janeiro, e a visita estava prevista para abril, nós tivemos que mudar para maio, e fez um calor infernal em Paris, mas os estudantes chegaram a falar em seus depoimentos que foi a viagem que eles mais amaram na vida deles. Isso para mim foi muito forte, assim, porque o projeto foi, assim, parece uma coisa boba fazer uma visita a uma embaixada, né? Mas a estrutura que você tem que mobilizar para isso, todo o levantamento que você tem que fazer, porque não posso chegar lá e não conhecer nem as obras que estão lá, né? Porque eu sou professor deles, então eu tinha que saber. Então, assim, eu acho que e é um projeto que a gente pretende continuar, e desde o início eles iam me procurar, eu quero saber como é que faz para ir, eu quero saber o que eu tenho que fazer para dar meu nome, para garantir. Aí eu fiz um formulário, né? Selecionei os alunos, pelo menos procurei um estudante por curso e por ano, né? Os estudantes de mestrado não se interessaram muito, eles também eram foco, mas eu acho que a quantidade de alunos também era muito pequena, a gente quer ampliar isso, né? Qual é a segunda pergunta? Mesmo era... O interesse dos alunos. Então, já respondi. Foi, assim, definitivamente algo que deu muito certo. Deu muito certo. E eles ficaram com vontade, assim, de, quem sabe, entrar na diplomacia? Então, a conversa, vejam bem, foram 2 momentos distintos entre a Embaixada de Portugal e a Embaixada do Brasil. A Embaixada de Portugal estava tendo um evento e quem nos recebeu foi o curador da Embaixada, né, o responsável pelas obras. Ele fez um trabalho muito bom em nos explicar, a Adelaide, que é a responsável pelo Instituto Camões, estava com a gente, foi uma recepção muito boa, um acolhimento bom. Só que quando a gente chegou na Embaixada do Brasil, o embaixador veio nos encontrar, todo o corpo de responsáveis veio até os estudantes. Então,
eu achei que isso não ia ter importância para os alunos, e fez muita importância, porque eles mencionaram, pedi um depoimento para eles, tanto em vídeo, eu não mostrei aqui porque ia ser muita coisa, mas eu pedi vídeo e depoimento por escrito. E esse foi um dos pontos. Então, o interesse, as perguntas dos alunos como é que você conseguiu ser embaixador? Como foi chegar até aqui? Como faz para trabalhar nessa... E ele explicou, porque a diplomacia cultural, o percurso da diplomacia brasileira é pesado, né? Você tem um percurso, e o Brasil é meio que uma referência para a formação de diplomatas, né? Então foi assim, e eu é que encabecei isso, porque nós estávamos em 3 professores, mas eu era o formulador do projeto, e então a gente fez meio que uma entrevista com o embaixador. Foi fantástico, foi surpreendente até para mim, que organizou o evento, sabe? Achei inspirador. Obrigada. Era essa a razão mesmo, eu queria... É isso. Porque tem muitas perguntas. Bom, primeiro eu queria agradecer a apresentação de vocês, parabéns a vocês. Eu vou misturar um pouco, tá? Primeiro, falar só com a Gisele, que interessante demais sua apresentação para mim. Eu era tradutora, né, antes de entrar no Itamaraty, então foi muito legal ver, assim, como é complexo, né, esse trabalho, como é que eu fazia isso 12 horas por dia, todo dia, assim, uma coisa estimulante, né? Mas, enfim. Com a Priscila, quando você falou isso, que você tem que mostrar a lusofonia, né, em tão pouco tempo. Aí eu queria falar, eu não sei quantos de vocês aqui tiveram acesso, conhecem esse, eu queria dar uma dica singela, assim, que a gente, quando estava lá em Helsinki, foi feito um projetinho que é o livro Palavras ao Mar, que é um livro sobre a história da língua portuguesa para crianças, assim, mas que até o leitor do Camões lá em Helsinki usa no leitorado dele, assim, porque ele faz um panorama, né, da língua portuguesa em cada país de língua oficial, enfim. Eu posso depois passar o link aqui no grupo do WhatsApp e tal, mas eu acho que assim, é uma contribuiçãozinha singela, mas eu acho que talvez dá como dica de leitura para os seus alunos, assim, eles ficam já com uma visão geral, assim, panorama da lusofonia. De outra vez, é para o público infantil, então, assim, mas eu acho que é interessante, assim, sabe, como introdução, né? Depois vocês vão aprofundando aí. E queria falar também com o André, parabéns pelo projeto, muito bom, assim. Eu acho que é muito importante a gente aproximar a diplomacia, né, da vida real, assim, trazer as pessoas para verem, porque é considerado uma coisa muito, assim, muito distante, e as pessoas têm muito receio de se aproximar, então levar os alunos dentro da embaixada é uma coisa muito legal. E eu já penso assim nessa lógica de replicar, né, em outros leitores, talvez, enfim. E aí já dizendo assim que nem toda embaixada tem um acervo, né? Por exemplo, eu estava lá em Praia, quando eu estava lá, eu fiquei feliz que eu achei um canudo com os cartazes de temperatura, assim, opa, vou pôr na parede, levei para emoldurar, porque a parede lá era nua, né? Vamos botar. Então não vai ter isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, entrar numa embaixada, ver como é um evento, né? Independentemente de ter um acervo, de ser assim, um palacete, uma coisa muito imponente e tal. E acho que um trabalho legal de se fazer é tentar conversar com o responsável pelo setor cultural, se é possível fazer também uma apresentação sobre o Brasil, né? Uma introdução assim, de dados históricos e demográficos, enfim, acho que é muito impressionante, né? Sempre quando você fala o tamanho do Brasil, os biomas, a diversidade, não sei o que, então acho que se for possível isso, algum diplomata sempre poderá fazer lá na embaixada, né? Ou no consulado, onde for. Então, eu acho que isso é interessante, assim. E quando você falou que foi mais difícil amarrar a visita com a Embaixada de Portugal, e acho que é interessante que haja visita também às representações dos outros países, né, da lusofonia, onde for possível, onde eles existirem. Eu acho que pode ser feito também, pode pedir para o representante do setor cultural da Embaixada do Brasil fazer o contato, porque é mais fácil, né? Porque, não, olha, a gente está aqui com uma atividade do leitorado e tal, será que vocês podiam receber? Acho que
fazer isso internamente talvez seja mais fácil, porque às vezes é difícil você se aproximar da embaixada de um outro país, assim, né? É meio complicado. O que houve, na verdade, é que estava havendo um evento concomitantemente à visita, e então isso deu uma... Só que não foi assim concedido 1 hora de visita, nem 1 minuto a mais. E isso foi dito no e-mail, entendeu? Então, quando você está preparando aquilo, quando você recebe assim, vocês vão ter 1 hora apenas para fazer a visita. E a Embaixada de Portugal tem menos acervo, mas tem um acervo muito importante, né? Inclusive para a história dos alunos, né? Tem as obras de arte da Joana Vasconcelos, que é uma portuguesa que viveu, uma das icônicas artistas portuguesas da contemporaneidade, né? Então, assim, e a gente ficou lá 1 hora quase. Na Embaixada do Brasil, a gente ficou lá o dia inteiro. Não conseguia mais, não tinha mais assunto, não sabia se ia embora mais, e a gente estava lá, parado. Aí a conselheira fala, peraí que eu vou fazer não sei o que, pode deixar sua mala aqui, ela voltava. Então... porque eu acho que também para quem está trabalhando dentro da Embaixada é um momento especial de poder mostrar, né? Sim. Mostrar como é que funciona ali dentro. Eu acho que é também uma oportunidade para a gente que está do lado de cá, né? Bom, era isso. Então, eu acho que é válido, se vocês quiserem replicar, mas assim, ter essa modular expectativa, que eu não sei se sempre o embaixador vai vir tomar um café, né? Assim, como é que vai ser, quem virá e tal, mas eu acho que é uma experiência válida, de qualquer forma, assim, né? De aproximação do eleitorado também com o pessoal da embaixada, do consulado. É isso. Obrigada. Termina aqui, né? Eu tinha uma pergunta. Vai desmaiar, coitado. Na verdade, não é uma pergunta para dizer, é uma provocação. Eu gosto de provocação. Medo. Quero agradecer naturalmente pelas 3 apresentações, que eu achei incrível e muitos impulsos também, igual a Thanos falou, muita coisa que a gente leva também para a nossa prática. E a provocação também com o Monteiro Lobato, né? Eu nosso querido Monteiro Lobato, mas eu acho que tem mais a ver com o vídeo, né? Do pessoal da graduação que foi escolhido, que parece que eles colocam ali o Monteiro Lobato como o marco, por assim dizer, do início de literatura infantil juvenil no Brasil, enquanto a gente sabe que ainda tem todas as nossas lendas indígenas, né? E que eu senti meio que falta delas serem contempladas de fato nesse contexto da literatura infantil juvenil, né? Às vezes tem até na escola que a gente aprende lá, sei lá, a criação do céu, ou todas aquelas histórias do Boto Rosa, né? Ou da Vitória Régia. Então, ali são algumas coisas da literatura infantil juvenil que eu senti falta, mas fora isso eu achei incrível. Eu também trabalhei já com tradução de textos infantil juvenis, né, nas minhas aulas. E um outro ponto também, até uma coisa que o Fábio me perguntou um dia desse nas aulas de tradução, como que, no caso do texto escrito, a gente consegue, de alguma forma, ter um controle para que os alunos não fiquem recorrendo ao DeepL, alguma ferramenta digital, que eles simplesmente escrevam lá o texto sai traduzido para eles. Então, seriam os 2 pontos que eu queria comentar, se tiver alguma coisa legal. Não, com relação... Obrigada pelos comentários, é sempre muito bom. É claro que a gente não consegue trabalhar com tudo o que a gente tem vontade, assim. Quando muito, a gente consegue, talvez, distribuir isso em determinadas aulas. Nesse dia, como o vídeo que eu encontrei tinha uma estrutura que seguia aquela apresentação que eu dei, eu aproveitei o vídeo, que eu passei para eles em sala de aula, o vídeo tem pouco mais de 5 minutos, eu tinha só 50 minutos, então eu aproveitei a estrutura é muito curto, eu aproveitei a estrutura do vídeo para tentar seguir o mesmo caminho até chegar onde eu queria. E aí eu tenho uma outra aula, que não é com os alunos avançados, é com os alunos iniciantes, e que a gente fala das origens do Brasil, das origens do português, né? E eu até trago, assim, eu gosto muito, fico refletindo por conta própria o quanto isso pode ser visto como infantilização ou não, mas eu gosto de trabalhar bastante com materiais que são feitos para criança, mas que trazem uma explicação não suficiente, nunca vai ser, mas assim,
que eles possam compreender melhor, que eles possam ter uma ideia, porque eu não disponho do tempo que, por exemplo, a Priscila teve um semestre e foi pouco. Às vezes eu tenho uma aula. Então, eu tenho que trazer alguma coisa que seja possível. Então, nessa aula de as origens do português, eu trago as origens do Brasil, e aí eu trago algumas das principais lendas que nós temos dos indígenas e apresento para eles. Foi o que eu fiz. Assim, mas não dá para fazer na mesma turma. E qual foi a outra pergunta, perdão? Com relação ao uso de recursos externos para a tradução. Porque você também tem uma abordagem processual, né, que tem a ver com as estratégias que as alunas e alunos utilizam, né, nas aulas. E se dentro das estratégias, ou pelo menos no que eles descrevem, se eles relatam alguma coisa sobre o uso de ferramentas digitais de tradução, ou se eles deixam isso ali meio que... Então, a gente sempre diz para eles evitarem o uso de ferramentas digitais. Inclusive, eu não deveria no sentido de que não faz parte da ementa, mas eu trago para eles também, muito brevemente, a lexicografia. E apresento o uso do dicionário, como você estava falando também nas suas aulas, porque as pessoas não tendem a desvalorizar o dicionário como um material didático. E eu trago muito brevemente para eles a explicação do quanto o dicionário ele pode ser seu amigo se você souber como utilizá-lo. Mas a gente desencoraja eles a utilizar ferramentas digitais, porque muitas vezes elas dão traduções que não estão contextualizadas e, enfim, coisas que nós temos noção e talvez eles não. E eu incentivo muito que eles façam pesquisas. Aqueles termos ali, por exemplo, tinha nhenhenhé, vapt-vupt, essas coisas eles com certeza conseguem localizar, mas eles não, talvez, eu não tentei, mas eu imagino que não tenha. Se você botar no Google Tradutor, eu acho que não vai ter alguma tradução condizente, né? Então a gente pede que eles usem, a universidade dispõe de dicionários, etc e tal, a gente pede que eles evitem o uso de dicionários digitais, mas a gente não tem como garantir que eles fazem isso. Obrigado.